Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro de Jesus. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse: o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição que haverá no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá, e todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu-lhe ela: sim, Senhor, creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir este mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi com Jesus. Jesus estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam na casa consolando-a, quando a viram, levantaram-se depressa e saíram, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. E para o lugar onde estava Jesus, quando caiu de joelhos diante dele, disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, quando Jesus foi chorar, e também os que estavam com ela estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocaste? Responderam: em mesa. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos do céu não podia também ter feito que Lázaro não morresse? De novo Jesus, interiormente comovido, chegou. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto por 4 dias. Jesus lhe perguntou: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, eu te dou graças por ter visto. Eu sei isso, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que não me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, lençóis contemplados, e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o, deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Novamente, dentro da parede, 40 dias, e a liturgia nos convida a aprofundar na nossa fé, em vista da nossa conversão, de viver mais intensamente a oração, o jejum, a penitência, a caridade. E tem por esse objetivo
Conversão é mudar de direção. Converter. Verter-se com Jesus. Em castelhano, caminhar. Mudar. E nós somos chamados a mudar de vida, mudar o nosso jeito de ser, de agir, de relacionar. Também acreditar, ter fé. E fé é algo pessoal. É claro que nós temos uma fé coletiva dos cristãos, mas é algo muito íntimo e que você deve cumprir, alimentar, fortalecer a sua fé. Porque é crer naquilo que se espera. É a convicção daquilo que você não pode explicar. É um mistério. Mas você precisa alimentar a sua fé. Todos nós precisamos ter fé em tudo que realizamos. Sem a fé em Deus, sem a fé em você mesmo, sem a fé na esperança, sem a fé no amor de Jesus, então nós ficamos mortos, vivendo na carne apenas. Morreu, pronto, e acabou. Jesus nos convida a viver no Espírito. A carne é apenas carne, o Espírito é o Espírito, e é o Espírito que nos dá vida. Então, todas as leituras deste tempo, várias aulas, se lembram de Jesus subir a montanha, os três, se tornando reluzente, resplandecente, como o sol. E aí, a nuvem diz: esse é o meu filho. Depois nós vimos Jesus se encontrando com a samaritana. Ali ele já mudou a visão dos discípulos um pouco. Porque a nossa conversão, ela não se dá de um dia para o outro. Os discípulos também. Paulo foi o único que teve uma conversão assim, relâmpago. Mas os demais foram paulatinamente, processualmente, como doses homeopáticas, foram aos poucos aceitando, convertendo-se a Jesus, mudando a sua vida. Então Jesus sobe a montanha e ali eles veem que Jesus não é um Zezinho, um Jesusinho, um Joãozinho qualquer, é um filho de Deus. E aí ele se encontra com a samaritana. E ele fala para ela: olha, se tu soubesse, quem te pede água, você que pediria para mim. E eu lhe daria uma água viva que jorra para a vida eterna. E ela então mudou a mentalidade dela. Ela que sentia culpa, pecado, ela que sentia medo, ela que já não andava ver as pessoas que eram pecadoras. Ela agora passa a tornar membro da comunidade missionária, começa a anunciar Jesus. Depois Jesus restaura a dignidade dela pela vida, com o seu espírito, com o seu ensinamento, com sua palavra. E ele então encontra o céu de nascença. E ali ele é luz para o céu, luz que vai iluminar toda a vida. O cego agora passa a ver, passa a ouvir melhor, sabe? Que os cegos eles desenvolvem os outros sentidos. Eles ouvem muito bem, eles sabem de onde está falando, quem está falando, como da voz e tudo mais. Os cegos desenvolvem o tato, o olfato, o paladar. Tem que se envolver, porque já perderam uma das suas sentidos. E agora Jesus devolve
visão que Jesus também transforma a mente, ele vê as coisas que está por trás das coisas. Você ensina aos seus filhos a ouvir direito e enxergar direito as coisas, o que está por trás das conversas, das coisas, da reportagem, do feito, do que não é feito. Você ensina. Ou eles são um jogo. Você ensina a perder a percepção do sábio, das artimanhas, das mazelas, de todo o sistema econômico, político, religioso, de gênero, etc. Você ensina. É importante enxergar nos olhos de Jesus. Os olhos de Jesus transpassam por isso. Ele vai no céu, no profundo. E agora Jesus está aqui, curando, ressuscitando. O que é essa liturgia vai dizer? Que nós não devemos desesperar, que nós não devemos esmorecer diante da violência, diante da guerra, da opressão, das sepulturas, dos ossos ressequidos. Que nós não devemos desesperar. Jesus, ele traz para nós um espírito que dá vida, que fortalece a esperança, no amor, na caridade. Ele revigora os corpos, nos enche de esperança, de fé, de coragem, de garra, de gana. Ele nos espera. Ele fala para mim: Talita, levanta-te, levanta-te. E ele é esse Jesus que está aqui ressuscitando Lázaro. Ele, na ressurreição de Lázaro, então o Evangelho quer nos indicar algo mais profundo, que a gente não enxerga a vida só a partir da carne, porque quem nasce da carne é apenas carne, mas quem nasce do Espírito, isto é, Jesus está dizendo para nós não enxergar o mundo só a partir dos meios materiais, do egoísmo humano, da rivalidade, do ciúme, da inveja, da vingança, não olhar a partir daí o mundo. Nós temos que olhar o mundo a partir do Espírito e da vida, que faz os corpos ressuscitar, que fala da ressurreição da vida eterna, mas que ela acontece aqui. Quando nós nos levantamos, quando nós nos conscientizamos da vida, quando nós deixamos de ser alienados, fanatizados, entorpecidos, embriagados pela paixão desta vida, que nos convida a abrir os olhos, a tirar as pedras do nosso caminho, a tirar as prisões, também nos aprisiona, o medo, a depressão, a ansiedade, a angústia, tudo. Estamos chamando a isso. Creia em mim, diz uma parte. Venha e Deus tenha fé em mim. Eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vós, para que onde estiver esteja vós. Ele fala para você, não pense só nessa passagemzinha aqui, mas que você tem que fazer essa passagem de modo nobre. Qual que é a nobreza? Não é a nobreza da monarquia, da realeza. Não é essa nobreza. Aquela etiqueta, aquela coisa da formalidade. A nobreza do Espírito de Deus. O Espírito do amor. O Espírito que não vê a morte, que elimina as sombras da morte, do pecado, que elimina a tristeza. Então ele quer dizer aí nessa passagem que Jesus tem o poder e a autoridade sobre a natureza, sobre
sobre a doença, sobre a fome, sobre a morte. Jesus tem autoridade e tem poder. Então hoje nós somos chamados a confessar isso. Como é que nós vamos confessar? Agindo, vivendo, falando, andando conforme Jesus nos ensinou. Conforme Ele nos ensinou. É assim que nós vamos nos aproximando dele e vamos eliminando tudo quanto é catarata, tudo quanto é estigmatismo, miopia, cegueira. São João, esse que escreveu esse evangelho, para encerrar, ele fala de 7 sinais para você identificar que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa com a boda de Caná, depois a cura do paralítico, depois andando sobre as águas, a multiplicação dos pães, do cego, e a cura do filho do oficial de paz. E a última é essa, a ressurreição de Lázaro. E ele termina mostrando para nós que a luz vence as trevas, que o perdão supera e o amor, a misericórdia, dá lugar a tudo de bom para nós. Pensamos isso para nós, que você possa realizar esses sinais na sua casa, no seu trabalho, e ressuscitar o idoso, e ressuscitar o doente na sua casa, de matar a fome de algum dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Ele quer que você tire do seu coração o modo de viver na carne, que é o modo do insulto, o modo da inveja, o modo da vingança, o modo do ciúme, o modo da pirraça, o modo da rivalidade. Ele quer que você tire isso, o medo, a culpa, a angústia. Então hoje vamos pedir a Deus essa graça aqui, por todos nós, e convido vocês a convidar os seus familiares para participar dessa dança. É muito importante que as crianças, jovens, vão se introduzir na fé, porque a conversão nossa não se dá no dia do outro. Ela é paulatina, é um processo. É um processo evolutivo. Só Paulo teve uma conversão relâmpago. Os demais foram paulatinamente, processualmente, conhecendo Jesus.